Eles te traíram, achando que o seu silêncio era fraqueza. Eles pegaram o diamante mais raro do universo e o jogaram fora por um pedaço de vidro barulhento e sem valor. Você assistiu enquanto eles te trocavam por uma imitação, por uma distração vazia, e pensaram que tinham vencido. Você viu o sorriso falso deles, a tentativa de provar que estavam bem sem você. Mas preste atenção, a festa deles acabou. Agora, a única coisa que eles escutam no silêncio é o eco da sua ausência, e o peso esmagador do arrependimento se mudou para a casa deles. Você não perdeu nada, você foi liberado. Você, escolhido, precisa entender que a traição que sofreu não foi uma derrota, foi o estopim da sua maior ascensão. Eles não apenas te prejudicaram, eles desafiaram o favor que o universo colocou sobre a sua vida. E o universo está respondendo. O que eles escolheram sobre você está desmoronando, e o arrependimento não está apenas batendo na porta, ele está corroendo a alma deles por dentro. Sua missão agora é simples. Pare de olhar para trás. Aceite a verdade do seu valor inegociável e se prepare para testemunhar a justiça sendo entregue sem que você precise mover um dedo. Este não é o momento de sentir pena. É o momento de ativar seu poder total. Se você sente essa energia de validação percorrendo sua alma e está pronto para fechar este ciclo de dor, para abrir a porta da sua liberdade absoluta, faça este ritual comigo agora. Curta este vídeo para mostrar ao universo que você recebeu esta mensagem. Ative o sininho e inscreva-se no canal para nunca mais duvidar da sua força. E para selar e declarar que você aceita essa ativação energética, comente 77 agora. Reforce sua declaração. Comente 77 para manifestar que você está pronto para a sua nova fase e que o arrependimento deles não te pertence mais. O que eles perderam foi eterno. A sua hora de brilhar chegou. Você carrega a força de um diamante, e essa não é uma energia que precisa gritar para ser notada. Ela simplesmente irradia. Eles viram sua paz, sua forma de se manter estável, mesmo sob imensa pressão, e confundiram essa calma com fragilidade. Eles pensaram que sua paciência era falta de ambição e sua lealdade era sinal de dependência. Olharam para o seu brilho e acharam que seria fácil de apagar. Mas você sabe a verdade. Diamantes são forjados em fogo e pressão, e é isso que te torna inquebrável. Seu silêncio não foi medo, foi soberania, uma jogada que eles foram incapazes de entender, porque poder real não faz barulho, ele apenas muda a atmosfera da sala. A grande traição deles foi trocar algo eterno por algo que explode e some rápido. Olharam para o seu valor genuíno e escolheram a cópia barata, pensando que estavam ganhando tempo e atenção. Agora, você testemunha a consequência. Eles tentam sorrir e mostrar uma vida perfeita online, mas a verdade é que o vazio interior está gritando. Sua ausência não é um buraco que se tapa com distrações. É um eco ensurdecedor que os lembra do tesouro que jogaram fora. Não é você quem perdeu a aposta. Você foi libertado para brilhar sem restrições. Eles estão presos na consequência da própria superficialidade. É hora de você parar de carregar o peso das escolhas fracas que eles fizeram. Sua ascensão não foi quebrada pelo abandono. Ela foi brutalmente acelerada. Você está atingindo um nível de clareza e poder que eles nunca conseguiriam sequer sonhar. Eles verão você se erguer, e isso será mais doloroso do que qualquer vingança orquestrada. Mas há uma verdade ainda mais profunda que precisa ser dita. O poder de diamante que eles pensaram ser fraqueza é, na verdade, a sua assinatura cósmica. O que acontece quando você finalmente entende que a traição deles não foi um erro de percurso, mas o empurrão final do universo para manifestar o destino grandioso que só você pode carregar?
Eles fugiram da sua profundidade, não porque você era difícil, mas porque você era real demais. Você era o alicerce sólido, mas eles queriam algo brilhante e que fizesse barulho rápido. Eles optaram pelo caminho mais fácil, pela resposta barata, porque a sua presença exigia que eles crescessem, que se olhassem no espelho sem mentiras. E isso os incomodou profundamente. Você era a verdade em um mundo que prefere a ilusão. É por isso que você não deve sentir culpa alguma. Você não foi perdido, você foi trocado por um preço baixo, porque eles não tinham a maturidade para reconhecer o valor do que tinham nas mãos. Você era um diamante e eles procuravam um vidro colorido. Agora, você está vendo a colheita deles. Enquanto você segue firme, construindo sua paz, eles estão presos na armadilha do que é falso. Eles riram da sua calma, achando que você estava parado ou que era fraco. Mas a calma de quem é escolhido não é fraqueza, é preparo. Você estava se tornando uma força que eles jamais poderiam parar. É por isso que o vazio os persegue agora. Nenhuma risada postada, nenhuma nova distração consegue preencher o buraco que a sua ausência deixou. Você não precisa fazer nada para vencê-los. Sua soberania e sua ascensão silenciosa são a sua maior resposta. O erro deles não foi apenas te trair, foi tentar fugir de uma verdade que a vida insiste em lhes mostrar. Eles pensaram que, se livrando de você, a lição desapareceria. Mas a lição não era você. A lição era a incapacidade deles de sustentar algo sagrado. Você é a prova viva de que a profundidade sempre vence a superficialidade, mesmo que leve tempo. E se o preço da imaturidade deles é o arrependimento eterno, o que a vida realmente reserva para quem não se vendeu e manteve a própria luz acesa, pronto para colher a bênção que a traição deles acelerou? Sinta essa frequência que acabou de entrar no seu campo. Isso não foi só uma mensagem, foi um realinhamento de alma que ativou a sua luz de escolhido. Você acaba de receber uma bênção de clareza e poder. Agora, honre essa nova vibração. O Super Thanks é a sua gratidão que materializa a energia que despertou em você. Não é sobre pagar por conteúdo, é sobre retribuir ao universo o shift de consciência que você recebeu. Envie $100 ou o valor que o seu coração vibrar. O importante é o gesto de reconhecimento espiritual. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Sua ação fecha o ciclo da bênção, provando que você está pronto para o seu destino. Você é o canal. Honre o seu poder. Você olhou para a traição e sentiu a pontada. Como puderam trocar algo real, algo profundo como você, por uma máscara brilhante e vazia? Entenda, essa troca não diz nada sobre o seu valor. Diz tudo sobre a incapacidade deles de lidar com a verdade. Eles não estavam prontos para a profundidade que você carrega. O que eles escolheram foi o caminho mais fácil, a distração barulhenta que não exigia crescimento ou honestidade. Você é o fogo que purifica. A máscara é apenas gelo que derrete. E enquanto eles celebravam a vitória vazia ao lado do que é superficial, você estava secretamente sendo elevado a um nível que eles jamais poderão tocar. Não perca um segundo pensando que você deveria ter sido diferente ou menor. Seu brilho não os afastou, apenas iluminou as sombras que eles tentavam esconder de si mesmos. Você é a prova de que a luz incomoda quem vive no escuro. Agora, enquanto você avança, eles estão presos na consequência da própria escolha, tentando preencher o vazio que deixaram quando te expulsaram. Nenhuma postagem, sorriso forçado ou pessoa nova consegue abafar a ausência. O silêncio poderoso que você deixou é o espelho do arrependimento deles. Você é soberano em sua jornada, e a única coisa que realmente perderam foi a chance de caminhar ao lado de sua força. A traição que você viveu não foi um acidente, foi um catalisador.
Ela foi o empurrão que a vida precisava dar para te afastar de um destino que era pequeno demais para o seu espírito. Pare de focar no que eles fizeram e comece a observar o que o universo está construindo para você agora que eles saíram do caminho. A máscara brilhante deles foi o preço que pagaram para que você finalmente pudesse enxergar a armadura de diamante que vestia o tempo todo. Você percebe que o seu poder real não está em lutar contra eles, mas em entender por que de todos os testes o destino escolheu este para libertar a sua força máxima. Olhe para dentro de si e responda com sinceridade. Você está apenas assistindo a esta mensagem ou está realmente comprometido com a sua própria ascensão? Aqueles que te traíram escolheram o caminho do fake, do superficial, e agora vivem no arrependimento. Se você é um escolhido, sua ação deve ser diferente. Seu comprometimento não pode ser silencioso. Sua primeira prova é simples, mas poderosa. Se esta verdade ressoa profundamente, se você sente que o seu próximo nível está se alinhando e que sua luz não pode ser apagada, curta este vídeo agora. Esse like é a sua declaração pública de valor. E se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se no canal. Precisamos do seu sinal para que esta mensagem alcance quem mais precisa despertar. Agora, vamos ativar o seu futuro. Aqueles que te abandonaram estão presos no passado. Você está pronto para manifestar a abundância que vem com a sua liberdade. Eu quero que você use o nosso código de ativação. Nos sistemas de energia, o número 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o código de que sua manifestação já está se formando. Se você está reivindicando seu alinhamento, se está pronto para receber o que o universo tem guardado para você, não apenas participe, comente 77 aqui embaixo. Ao fazer isso, você não está apenas digitando um número, você está ativando sua nova realidade. Vamos em frente. Você tem carregado um peso que não é seu. Pare agora de achar que você foi demais, ou que precisava ter se escondido. Sua luz nunca afastou ninguém. Ela apenas funcionou como um espelho. O que você viu sair da sua vida não foram pessoas que te rejeitaram, mas sim aquelas que não puderam suportar a verdade que sua presença revelava sobre elas mesmas. Seu brilho era um lembrete constante da escuridão, da insegurança e do potencial não realizado que eles carregavam. Em vez de crescerem para alcançar o seu nível, eles tentaram diminuir o seu valor. Você é um escolhido, e seu propósito não é ser confortável para quem escolhe o caminho fácil. Entenda, o problema nunca foi o quão forte você brilhava, mas sim o quão profunda era a sombra deles. Por isso, jamais se encolha. Diminuir o seu fogo para aquecer a insegurança de outra pessoa é a maior traição que você pode cometer contra si mesmo. Você foi feito para ser a fogueira que inspira, não a faísca que se apaga. Eles trocaram essa fogueira por uma luz falsa, algo que brilha rápido e desaparece. Enquanto eles estão presos no frio do vazio que criaram, você está no seu caminho de crescimento, aquecido pelo seu próprio propósito. Eles pensaram que te deixar era uma vitória, mas foi apenas uma confissão de que eram fracos demais para ficarem ao lado de algo tão real e poderoso quanto você. O arrependimento que os assombra hoje é o preço exato que eles pagam por terem trocado algo inestimável pela ilusão barata. Você não precisa de vingança, você só precisa continuar existindo no seu máximo potencial. Sua vida é a maior resposta, e a verdade tem uma forma curiosa de se manifestar. Ela sempre separa o real do falso. Eles escolheram a máscara. Você escolheu o núcleo. E agora que o tempo passou, o universo está apenas honrando as escolhas feitas. Enquanto eles se afogam nos e se e nas tentativas fracassadas de preencher o seu lugar,
A próxima fase da sua ascensão está prestes a começar, revelando um tipo de recompensa que só quem foi traído consegue receber. A questão não é o que eles perderam, mas sim o que o universo está preparando para preencher o espaço que a saída deles liberou. Você precisa entender uma coisa crucial. A sua dor não foi só sua. No instante exato em que viraram as costas, quando pensaram que tinham te quebrado, o universo inteiro parou para observar. Eles acharam que estavam te abandonando, mas na verdade estavam saindo do círculo de proteção que você carregava. Você não foi deixado para trás. Você foi liberado. A luta que começou ali não era mais sua. Quando alguém com a sua energia é traído, o cosmos não fica parado assistindo. O abandono deles foi a senha, o sinal verde para que forças maiores entrassem em campo e começassem a trabalhar na sua revanche silenciosa. Enquanto você estava se curando em silêncio, o universo estava reajustando o placar. Eles correram atrás de algo raso, algo falso, acreditando na vitória fácil, mas notaram que a luz que procuravam saiu junto com você. Agora preste atenção. Cada risada forçada que eles dão, cada postagem fingindo felicidade, é apenas a prova do vácuo que você deixou. Aquele arrependimento não é só uma emoção, é uma força energética que se instalou na vida deles. Um espelho quebrado que só reflete a burrice da escolha que fizeram. Você não precisou mover um dedo. A lei da causa e efeito é implacável. Eles trocaram um diamante por um brilho barato. E agora, o peso dessa escolha é o castigo que a vida não permite que eles ignorem. Portanto, pare de se perguntar se você fez algo errado. Sua única culpa foi ser autêntico demais para quem buscava o fácil. A verdadeira virada de chave não é apenas ver o arrependimento deles, é você reconhecer que a sua soberania foi ativada nesse processo. Você não é vítima, você é o epicentro dessa transformação. O abandono deles foi o combustível que o universo usou para te catapultar. Mas agora que você entende que o cosmos lutou por você, o que acontece quando você finalmente aceita que a única pessoa que pode impedir a sua próxima fase de glória é você mesmo? Você ouviu o subtítulo "O que fizeram contra você está voltando como uma fatura espiritual". Mas vamos ser claros. O erro deles foi pensar que ao te trair, eles estavam te diminuindo. Eles acharam que a sua paz era fraqueza e que a sua saída seria uma perda sua. Você é uma pessoa escolhida. Seu valor não está na sua voz, mas na sua presença, na sua luz. Quando eles te trocaram por algo raso e barulhento, eles não estavam te abandonando. Estavam apenas escolhendo o nível deles. Você não precisa provar nada. Você brilhou e a luz expôs a escuridão deles. Eles não aguentaram a intensidade da sua verdade e fugiram para o conforto da mentira. Agora, a fatura chegou para eles e não é uma cobrança comum, é um acerto de contas da vida. O arrependimento que sentem não é apenas sentir sua falta, é o peso da escolha errada. Eles trocaram uma joia por um pedaço de vidro e agora têm que viver com o barulho vazio que o vidro faz. Você está subindo, mais leve e mais focado, porque a sua energia foi protegida. Você não precisou fazer nada para que a justiça viesse. O universo age quando vê alguém que carrega algo puro ser atacado. A verdade é que a alegria que eles tentam fingir nas redes sociais não preenche o buraco que sua autenticidade deixou. O vazio é a prova de que eles perderam a única coisa real que tinham. Entenda bem. Você não apenas sobreviveu à traição, você foi purificado por ela. Eles te deram o presente involuntário da clareza e da liberdade. Você está livre do peso de carregar quem não queria crescer. A dor foi o preço da sua promoção. Agora, enquanto eles definham na confusão que criaram, sua missão se torna mais clara. Mas existe um detalhe sobre a sua luz que eles jamais compreenderam. Ela não apenas brilha,
ela é capaz de reorganizar o seu destino em tempo real. E se eu te dissesse que o verdadeiro propósito da sua luz ainda está escondido e que a traição foi apenas a chave que destrancou o seu poder mais perigoso? Eles acharam que ao te deixar, estariam garantindo uma vitória, mas a verdade é que o vazio que ficou não está em você, está neles. Você não perdeu sua luz, eles perderam o único ponto de luz que tinham. Eles trocaram um diamante por um pedaço de vidro brilhante. Agora, o que eles buscam não tem fundo, não tem peso, e o silêncio que você deixou é mais alto do que qualquer barulho que eles tentem fazer para preenchê-lo. Você foi o alicerce, a paz, a energia limpa na vida deles, e ao tentar te derrubar, eles destruíram o próprio chão. Você não está mais carregando o peso da traição, você está carregando a liberdade. O que eles sentem não é saudade, é arrependimento pesado, a ficha caindo de que não se abandona algo raro sem pagar um preço alto. Enquanto você avança, mais leve e focado, eles estão presos, tentando encaixar peças falsas no espaço que só a sua autenticidade ocupava. Você não precisa provar nada. Seu crescimento fala por si. Eles pensaram que ao se afastarem, você encolheria, que sua força acabaria. Mas você é diferente. Você é o tipo de pessoa que transforma a dor em combustível, que usa o desprezo como degrau. Cada passo que você dá em direção ao seu propósito é um lembrete silencioso do erro colossal que eles cometeram. Eles veem você prosperar e, no fundo, sabem que o que perderam não pode ser encontrado em uma nova foto, em um novo relacionamento ou em uma risada forçada. Você não era uma opção, você era a direção. E quando a direção é removida, a pessoa fica à deriva, tentando manter a pose em um mar de incertezas que eles próprios criaram. Essa dor que eles carregam é a consequência exata de terem escolhido o caminho fácil em vez do caminho certo, que era estar ao seu lado. Pense nisso. Se a sua ausência gera tanto desconforto e tanto buraco na vida deles, qual é o poder real que você carrega? Não é o poder de manipulação, é o poder da sua essência, da sua verdade. Eles tentaram apagar o sol com um balde d'água e agora estão no escuro. Você seguiu em frente, e o universo está respondendo à sua lealdade e perseverança com recompensas que eles nunca entenderão. Você está entrando em uma fase onde sua visão se torna sua realidade e sua paz se torna seu escudo. Mas há uma parte dessa verdade que é ainda mais difícil de encarar, uma revelação sobre como a sua própria mente foi usada contra você. Um segredo que, se entendido, libera você completamente da culpa. Você já parou para pensar em como essa traição foi, na verdade, um presente embalado em sofrimento? E o que realmente significa ser escolhido por algo maior? Você está vendo tudo. Eles estão lá, postando a vida perfeita. Cada foto um grito silencioso de que está tudo bem. Deixe-os postar esses sorrisos. Deixe-os vestir a máscara de felicidade para o mundo. A verdade é que o teatro deles é só para o público, e você é o único que tem o ingresso para os bastidores. Você carrega a certeza de que a escolha deles foi baseada em algo barato e barulhento, e não no valor real que você oferecia. O arrependimento que eles tentam abafar com curtidas e comentários é um som que só você consegue ouvir, porque você é a parte que falta no quebra-cabeça da vida deles. Sua força nunca precisou de holofotes. Eles confundiram sua calma com fragilidade, pensando que, ao te afastar, alcançariam alguma vitória. Que engano! Eles não perceberam que seu silêncio tem mais peso que todo o barulho que eles tentam criar agora. Você é o ouro que eles jogaram fora por um pedaço de vidro brilhante. E a vida tem um jeito de fazer com que essa perda ecoe. Nada que eles tentem colocar no seu lugar, nem novas pessoas, nem novos luxos, preenche a lacuna que você deixou. Você não é substituível.
Sua ausência é a prova viva do erro deles, o espelho constante que reflete a tolice de suas escolhas. Você entende que a verdadeira soberania não está em correr atrás de quem te deixou, mas em ficar parado e observar o castelo de cartas deles desabar. Eles buscaram a validação externa, o aplauso rápido, a satisfação superficial. Você buscou a fundação, o propósito, a verdade que não se curva. E agora, enquanto eles se apoiam em muletas de felicidade fingida, você caminha firme no seu próprio chão. Mas o que acontece quando a plateia cansa? Quando os filtros caem e a cortina se fecha e eles se veem pela primeira vez sozinhos, cara a cara, com o vazio que escolheram? Eles acharam que quando você se calou, você tinha perdido o jogo. Pensaram que seu silêncio era a prova de que você estava quebrado. Mas você, escolhido, não precisa de gritos para provar seu valor. O seu silêncio agora é um peso que eles não conseguem tirar das costas. É a prova de que eles fizeram a troca errada, largaram o ouro por bijuteria. Você se afastou e levou a luz. Agora, o que sobrou para eles é uma escuridão onde o arrependimento mora. O vazio que você deixou não pode ser preenchido por festas ou risadas forçadas. Sua ausência fala mais alto do que qualquer argumento que você poderia ter dado. Enquanto eles tentam postar uma vida perfeita, correndo atrás de distrações barulhentas, você está construindo algo sólido no silêncio. Você trocou o palco do drama pelo foco no seu propósito. Essa é a diferença. Eles vivem de fachadas e você vive de fundação. Eles pensaram que te abandonar lhes daria liberdade, mas a única coisa que ganharam foi uma cela de arrependimento feita com suas próprias escolhas. Você não precisa buscar vingança, porque a verdade é implacável. Você é a lição que eles nunca vão superar, e a cada dia que passa, você brilha mais e a mentira deles se apaga. Entenda uma coisa crucial. A traição deles não foi apenas um erro pessoal. Foi um passo para fora do alinhamento que a vida tinha reservado para eles. Você foi o presente que eles jogaram fora por impaciência. Você não foi punido. Você foi movido para um lugar mais alto, livre do peso deles. A questão não é mais se eles se arrependeram, mas sim se compreendem que, ao te perder, eles cortaram o fio da própria sorte. O que acontece com alguém que trai não só uma alma, mas o próprio destino? Você não é apenas uma lembrança que passa. Você é a pergunta que não sai da cabeça deles, a resposta que eles jogaram fora. Quando tomaram a decisão de te trair e escolheram algo falso, pensaram que era uma vitória rápida. O que eles não entenderam é que você não era uma peça de quebra-cabeça. Você era o mapa inteiro. Agora, eles estão vagando, tentando encaixar pedaços errados em uma vida que não faz sentido. Eles te veem brilhando de longe. Você está em paz, crescendo, inabalável. E o contraste é doloroso. Você não precisou gritar nem brigar. Sua calma se tornou o espelho que reflete o caos interno deles. E sua ausência é a prova viva do erro que cometeram. Uma prova que eles carregam no peito. Você precisa entender que o seu valor não depende do reconhecimento deles. O poder que você carrega não é algo que pode ser ignorado ou desligado. Eles pensaram que te quebrando estariam te enfraquecendo. Na verdade, eles apenas liberaram você para um nível de força que não cabia mais perto deles. Você era a estabilidade, a base, e eles escolheram a areia movediça. Por isso, a vida deles desandou. Não é vingança, é apenas a lei natural voltando. Você é um escolhido, e quem trai a luz não fica impune. Eles podem postar sorrisos e tentar convencer o mundo de que está tudo bem, mas você sabe a verdade. A risada deles é alta demais porque está tentando abafar o eco da sua partida. O que eles ainda não perceberam é que o arrependimento não é a punição final. Ele é só o primeiro estágio de algo muito maior. O verdadeiro custo da traição não foi a perda da sua presença, foi a perda da própria direção.
Você não era só um companheiro ou amigo. Você era o alinhamento que mantinha o universo deles em ordem. Ao te trocar por algo rápido e fácil, eles não só perderam você, mas também perderam a versão de si mesmos que só existia ao seu lado. A versão mais calma, mais elevada e mais abençoada. Eles estão presos vivendo uma vida de segunda mão. Mas o que acontece quando eles finalmente entenderem que o que jogaram fora não foi apenas uma pessoa, mas sim o seu próprio destino? Você sente a dor da traição, mas pare e olhe para trás. Eles te atingiram com toda a força, tentando diminuir o seu brilho, mas veja só, você não se apagou. O que eles não entenderam é que para o escolhido a pressão não destrói, ela molda. Você não é feito de vidro, você é forjado no fogo. Cada mentira, cada abandono não foi um ponto final na sua história, mas sim o combustível que seu motor de transformação precisava. Eles tentaram te quebrar em pedacinhos, mas acabaram apenas te transformando em algo indestrutível. Sua fase de quietude após o trauma era a calmaria antes do vendaval do seu crescimento. Enquanto você segue em frente, carregando essa nova força, pense neles. Eles trocaram o seu valor profundo por uma distração barata, algo que parecia novo e divertido, mas que já perdeu o brilho. O lamento deles não é um sussurro, é um grito que ecoa em cada noite vazia. Eles tentam sorrir e postar vitórias falsas, mas por dentro, o buraco que você deixou é imenso. Você não precisou fazer nada para se vingar, porque a vida se encarregou disso. Onde você está encontrando propósito e paz, eles só encontram a lembrança constante de que perderam algo insubstituível. Sua ausência é a prova de que eles falharam na escolha mais importante. Agora, livre daquela energia que te atrasava, você precisa entender o custo dessa nova liberdade. Você se tornou forte, mas a soberania que você conquistou carrega um peso que poucos suportam. Afinal, ser o escolhido não é apenas sobre vencer batalhas, é sobre a responsabilidade de carregar uma luz que atrai o bom, mas também desafia o falso. Você viu o que acontece com quem tenta apagar seu fogo, mas a questão fundamental que permanece é: o que um espírito indomável faz quando descobre que o maior inimigo que resta é o próprio medo do seu poder ilimitado? Você é a pessoa que constrói para durar, mas eles só queriam algo que desse zoom agora. Eles olharam para a sua paciência e acharam que era lentidão. Olharam para o seu valor e acharam que era difícil demais, demorado demais. Preferiram a emoção barata e o prazer de um segundo, o que era fácil de pegar e mais fácil ainda de postar. Eles trocaram o ouro maciço da sua presença pelo brilho fraco de um anel de lata. Você não é uma fase passageira, você é o alicerce. O castigo deles é o reconhecimento amargo de que deixaram a riqueza para trás. O preço que eles estão pagando não foi você quem cobrou. Foi o próprio universo que colocou na conta a partir do momento em que escolheram o descartável. Preste atenção. A dor que eles sentem não é a sua vingança, mas a matemática fria da vida. Você não precisou fazer nada. A ausência do que é eterno sempre revela a fragilidade do que é rápido. Eles estão presos em um ciclo de busca incessante, pulando de pessoa em pessoa, de distração em distração, tentando desesperadamente preencher o buraco que só você podia cobrir. O sorriso deles na foto é só fachada. O barulho que fazem é para não escutar o silêncio de dentro, porque nada que é fake dura quando confrontado com a memória do que era real. Você saiu da vida deles, mas o seu eco ficou. E esse eco é a prova viva de que quando se abandona a profundidade, só resta a superficialidade e um peso insuportável no peito. Você está no caminho certo. Pare de carregar a culpa pelas escolhas infantis deles. Você não perdeu, você foi liberado para voar. Eles pensaram que ao te trair, ganhariam uma vantagem, mas na verdade, eles cortaram a própria conexão com a bênção.
O maior engano deles foi acreditar que o poder que você carrega era pessoal. Agora, eles observam você crescer em paz, enquanto lutam contra o caos que criaram. Mas isso levanta uma questão ainda mais profunda sobre o seu valor. Se você é um tesouro que não pode ser substituído, o que exatamente faz com que a sua presença ative a sorte e a proteção que eles perderam para sempre? A porta que bateram na sua cara não era uma saída, era um atalho forçado para a sua liberdade. Eles acharam que estavam te deixando para trás, mas na verdade estavam te promovendo. Você não foi abandonado. Você foi graduado para um nível onde a paz é a sua nova realidade. Olhe para onde você está agora. Você não está mais lutando por validação, nem gastando sua energia para manter algo falso. Essa calma que você sente não é sorte. É o resultado direto de ter passado no teste que eles falharam. Você conquistou essa paz com silêncio e crescimento enquanto eles ficaram presos no barulho e na falsidade. Assuma esse espaço de vitória e entenda que seu brilho atual é a luz que revela a escuridão deles. O que eles não perceberam é que sua ausência se tornou a sua maior presença. Eles vivem tentando preencher o vazio que deixaram ao te trocar por algo raso, postando sorrisos que não chegam nos olhos e buscando ruído para cobrir a verdade. Mas você está construindo algo sólido, tijolo por tijolo, na tranquilidade que você escolheu. Pare de culpar-se pela insegurança deles. Sua luz não os afastou. Apenas revelou que eles não tinham a profundidade necessária para segurá-la. Você se tornou a força que eles tentaram quebrar, e seu valor foi confirmado pelo arrependimento silencioso que agora consomem. Eles tentaram apagar você, mas acabaram apenas acendendo algo maior. A traição deles foi apenas o combustível. Agora que você assumiu essa nova paz e parou de diminuir seu brilho para caber nas caixas pequenas deles, o universo está se realinhando ao seu redor. Você entende que a verdadeira promoção não é apenas a paz, mas o poder puro que ela destrava. Há um custo final que eles ainda não começaram a pagar, um custo que atinge a própria fundação do destino que pensavam ter garantido. E você precisa saber exatamente como o universo cobra a dívida daqueles que falham em um teste sagrado. Você precisa entender o que realmente aconteceu naquele momento. Quando eles decidiram sair, não estavam apenas te dispensando. Estavam rasgando o próprio bilhete premiado. Eles perderam a versão deles que poderia ter chegado ao topo, a versão que teria paz, sucesso e estabilidade. Você não era um peso morto. Você era a fundação, a sorte grande que eles achavam que podiam substituir por qualquer brilho barato. Eles viram sua luz, ficaram inseguros, e ao invés de crescerem para alcançá-la, tentaram te diminuir. Agora, eles não sentem falta só de você. Eles sentem falta de quem eles eram quando estavam perto de algo tão real e abençoado. Olhe para trás e perceba, você não perdeu nada de valor. Na verdade, você recuperou sua energia e seu poder de direcionamento. Eles, por outro lado, estão presos em um ciclo de arrependimento silencioso. Eles continuam postando sorrisos falsos e buscando substitutos que não chegam nem perto de quem você é. Nada preenche o espaço que a sua verdade deixou. Você era a âncora que mantinha o navio deles firme, e agora eles estão à deriva, culpando a tempestade que eles mesmos criaram. O que eles não sabiam é que, ao te trair, eles não estavam te punindo. Estavam assinando a própria sentença de estagnação e perda de propósito. Você foi liberto para o seu destino maior. É por isso que você não deve sentir culpa por seguir em frente. Sua ascensão é a prova viva de que a traição deles foi o maior erro deles, não seu. Mas existe um nível de arrependimento que é ainda mais profundo do que a saudade que sentem hoje.
Não é só sobre o que eles perderam em conforto ou em amor, mas sobre o custo espiritual a longo prazo que a vida exige daqueles que descartam quem foi enviado para abençoá-los. A verdade é que a conta pela traição ainda não foi totalmente paga e você precisa saber o que realmente acontece quando alguém desiste do próprio futuro por medo e ego. Eles pensaram que podiam te apagar como uma vela, que a sua calma era covardia e o seu silêncio fraqueza. Mas você não é uma vela. Você é o sol. Você é a chama que arde por conta própria, alimentada pela sua própria verdade. Quando eles decidiram sair pegando algo falso, eles não estavam te punindo. Estavam tirando a única luz real que existia na vida deles. Eles escolheram o escuro e agora estão perdidos tateando, tentando acender fósforos baratos que nunca vão se comparar ao fogo que você carrega. Você não deve nada a eles. Seu trabalho agora não é acender o caminho de volta para quem te traiu. É proteger a sua soberania e deixar que o arrependimento deles seja a única coisa que os aqueça nesta escuridão que eles próprios criaram. Pense nisso. Você foi o único alicerce e eles trocaram sua estabilidade por um show de fumaça. Eles pegaram o que parecia mais fácil, mais barulhento, mais na moda, pensando que a profundidade era um peso e não um tesouro. Agora, a farsa acabou. O vazio que você deixou não pode ser preenchido com posts felizes ou novos rostos. Você era a verdade, e a verdade é um fantasma que não para de assombrá-los. Você vê o arrependimento deles não no que eles falam, mas no silêncio entre as risadas forçadas. Você não tem que fazer esforço para provar seu valor. A ausência do seu brilho já está fazendo o trabalho pesado por você. Você é a prova viva de que a vida sempre cobra o preço por trocar o raro pelo comum. Você superou a dor da traição, e isso não te tornou amargo, mas sim blindado. Eles acharam que te diminuíram, mas apenas lhe deram o impulso necessário para subir a um nível onde a visão deles não alcança mais. Você não precisa de vingança, apenas de distância, porque enquanto eles vivem presos ao EC do passado, você está definindo o assim que será do futuro. Sua chama está mais forte do que nunca, e ela está prestes a derreter as últimas crenças que você ainda tem sobre si mesmo. Você está focado em construir seu império, mas há uma verdade final que você precisa absorver. O que exatamente significa para você ser irremovível? Você ouviu a verdade. A sua vitória não é mais uma promessa, é um fato. Eles trocaram o seu fogo, o seu valor real, por faíscas que se apagaram rápido. Mas agora, enquanto eles olham para as cinzas do que escolheram, você está se tornando o incêndio imparável. Eu profetizo, a paz que roubaram de você voltará dobrada, e a sua ascensão será tão clara que ninguém poderá duvidar do seu valor. O tempo da colheita chegou. Se você sente essa verdade no seu espírito, é hora de agir. Deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para que essa luz chegue a mais pessoas que precisam despertar. E para cravar essa nova fase, comente agora o código 77 para selar a sua vitória e declarar que você é o fogo que não se apaga. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem precisa lembrar que a traição deles foi, na verdade, a sua libertação.